diante do fracasso, diante do problema, assume a responsabilidade, blinda o seu time, né? Quebra o pau com ele, pega quem errou, faz o que tiver que fazer, mas assume. Agora, ganhamos, chegamos em primeiro lugar, senta na última cadeira lá e deixa a galera lá na frente, com os louros, carregando o troféu, carregando a bandeira e não sei o quê. O meu orgulho de Rogério é ver a galera lá no pódio. Não é eu estar no pódio. Entendeu? Porque quando eles estão no pódio, eu estou no pódio. Olá pessoal, seguidores do Estúdio PSC para o seu conhecimento, nosso podcast. Eu sou José Moreira, host desse canal, e hoje estou com um amigo aqui, Rogério Messias, e a gente vai falar de muitos assuntos de IA, tecnologia, carreira de executivo, experiência aí em diversas grandes empresas. E começando, ele está à frente aqui da ISANTrust, uma empresa focada em tecnologia para cobrança, e está surfando na onda da IA e entregando tecnologia de IA para cobrança. E a gente está passando aí, sabendo como está o Brasil, o endividamento das famílias, que já vem de muito tempo, né? Não é de agora, né? E as empresas sofrem para fazer cobrança, e ele vem à frente, fundou essa empresa focada aí com tecnologia para cobrança, com IA, e é meu amigo também. A gente já bateu um papo, também fazemos parte aqui da Open Mind Brasil, somos companheiros também desse ciclo aí de network. E hoje, já fazia tempo que era para a gente marcar esse podcast, e saiu hoje, e nós vamos falar desse assunto, de vários assuntos, mas eu queria começar aqui que você se apresentasse e falasse um pouco da Easy aqui para a gente, já para um pouco saber para que o mote dessa conversa aqui, um dos motes dessa conversa que a gente vai tratar hoje, meu amigo. Perfeito. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, né? A gente já tinha se programado há algum tempo a fazer isso. Um pedaço que você esqueceu, que a nossa amizade começou com os nossos filhos que estudam juntos, né? Então, meu nome é Rogério Messias, prazer gigante estar aqui com o Moreira, né? Falando um pouco aqui da companhia hoje, né? Hoje eu estou à frente da ISANTrust, né? Que é uma startup de tecnologia. Nosso foco são produtos de crédito, cobrança e risco. Depois nós vamos falar da trajetória, por que isso não nasceu agora, né? Isso já veio de longa data. E o nosso produto inicial, né? Uma startup de menos de 2 anos, a gente tem 1 ano e meio aí operando. O nosso produto inicial, que está operacional, é cobrança digital, com utilização de IA generativa, né? Nesse momento hoje de inadimplência altíssima, né? Acho que Nunca teve uma inadimplência tão alta. Quando você olha, são todos os setores, são todos os estados, então está algo generalizado, né? Então é um momento que a gente consegue utilizar na prática, né, inteligência artificial. Cobrança é algo que dentro das empresas, em vários momentos, é deixado como segunda classe. Depois a gente vê, vamos vender, vamos conceder o crédito, depois a gente vê o que faz, né? E vai ficando. E a gente hoje tem um foco muito grande em recuperar esses ativos, mas principalmente recuperar o cliente, né? De forma humanizada, utilizando tecnologia. É bacana isso, né? Vai explicar isso aí, que isso é polêmico agora, né? Pô, como é que é esse negócio? Humanizar com IA, né? Como é que é isso com tecnologia, né? Na prática, né, existem vários tipos de inadimplentes, né? O cliente, ele não é inadimplente porque eu decidi ser inadimplente. A grande maioria, né, 95%, ele inadimpliu porque aconteceu alguma coisa. Então tem alguma situação específica ali que fez com que ele ficasse inadimplente. E numa régua de cobrança, quando você vai acioná-lo, né, você precisa usar técnicas de identificar qual que é essa dificuldade, se essa dificuldade ela é real, se ela não é uma dificuldade com desculpa, né? Então, dentro do nosso processo, a gente faz uma cobrança como canal principal por WhatsApp, numa conversa fluida, seja ela por texto ou mensagem de voz, sempre se adaptando à necessidade do cliente, né? Não é um chatbot, né? É uma conversa fluida, e uma das primeiras coisas que a gente faz quando essa conversa começa é uma análise de sentimento.
Então a gente usa bastante modelagem estatística, vê o tom de voz, se for uma mensagem de voz, vê o tom do texto, se é uma mensagem de texto, e a partir dali você vai jogando nas árvores de decisão e fazendo com que essa conversa realmente fique humanizada, né? A gente olha, né, com agentes de IA, a gente valida todas as conversas posteriormente para fazer um aprendizado. Então, ele é o aprendizado, né? Mas eu sou analógico, né? Tenho 52 anos, então eu fico ainda abrindo as conversas lá e fico olhando. E é impressionante. Quando você chega no final da conversa, você vê agradecimentos de clientes do tipo: hoje você fez o meu dia muito mais feliz. Você me escutou. E ela estava conversando com um agente de IA por trás. Impressionante, né? Você estava me falando, já estava conversando aqui antes aqui do podcast aqui, você me falando sobre essa experiência, um diferencial que a pessoa consegue conversar de uma forma contínua, né? Perfeito. Com a gente, né? Que estava explicando essa diferença, que você trouxesse aqui para o público aqui essa diferença entre a IA, claro, a IA bem treinada. Exato. E também a diferença do chatbot, porque existe chatbot no mercado ainda. Eu tenho um chatbot aqui na plataforma e tem agente também. Né? A diferença também depois desse chatbot é agente técnica aqui, trazendo você já nessa área aí, já startupeiro e empresário e empreendedor na área de tecnologia, essa diferença aí, chatbot e agente de IA. E também essa questão da conversa fluida, da conversa contínua. Perfeito. Que você estava explicando ali um pouco. Na prática, a cobrança em si, então hoje é muito tradicional ainda. O que é a cobrança tradicional? É um discador disparando ligações telefônicas para os clientes que estão inadimplentes. Então é uma metralhadora disparando aquele monte de ligação. Quem não se abrir o celular aqui, qualquer um agora, nesse momento, ele vai ver 10, 20, 30 ligações. Foram chamadas que ele recebeu de números que ele nunca viu. Então, essa máquina disparando chamadas, com o algoritmo tentando prever que quando o cliente atender, vai ter um atendente do outro lado de call center para falar com ele automaticamente. Sim. E nem sempre essas coisas estão concatenadas. Então, muitas vezes você atende e fala alô, 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 e ninguém fala nada do outro lado. Aquelas ligações que a gente recebe que fica no mudo é isso. Que fica no mudo é isso. É o robô testando. Ele tentou ali, ele não está achando, o operador não está disponível, né? Então você tem disso, né? Esse é um modelo. Um outro modelo é a própria cobrança via WhatsApp, né? Mas com chatbot. O que é o chatbot? É uma estrutura que está ali montada com árvores de decisão e perguntas com respostas pré-definidas, onde você vai digite 1, digite 2, digite 3, e ele vai até um dado momento que depois ele precisa derivar para uma conversa fluida, né? Nem tudo está programado ali naquela árvore de decisão, né? Então, quando vai para uma negociação diferente, desconto de juro, entrada diferente do valor das parcelas, a data de vencimento é uma data de vencimento que o cliente pode pagar daqui 10 dias, mas as outras parcelas precisam ser de 30 em 30, ou a primeira, e aí vai, né? Você tem... Quando isso acontece nesse modelo de chatbot, ele deriva para um ano, né? Então, a pessoa está ali conversando com o chatbot, ele responde e a máquina devolve, e então aquela interação quente, né, de segundos. Quando ele fala, vou chamar um atendente, aí a história fica e você fica esperando, né? Eu tenho exemplos que eu uso nas minhas apresentações de uma conversa de 2 minutos super fluida e depois quando chama o atendente é meia hora. Então o atendente leva meia hora para falar contigo, você já desligou do WhatsApp, você está fazendo outra coisa. Já entrou outras conversas. Né? Aí ele te responde, você demora outra meia hora para responder para ele, e aí fica aquela conversa de bêbado, né? Que eu chamo de que nem você me liga, nem eu te telefone e tá tudo certo. Então esse é os modelos, né? Que existem hoje. O que a EasyEnTrust faz? A EasyEnTrust, ela conecta, ela manda uma mensagem para o cliente dentro dos horários permitidos em lei, a gente segue a legislação de call center, e o cliente define a hora que ele quer responder. Então, se eu mando uma mensagem às 8h30 da manhã e o cliente em casa às 10h30 da noite, depois que ele chegou, tomou banho, jantou, deitou na cama, ele viu a mensagem, ele responde, e em milissegundos a IA já está conversando com ele. Né? E essa conversa é uma conversa, né? Essa conversa ela pode ser por texto, né? E ela pode ser por áudio, né? Muitos clientes, principalmente os mais idosos, eles gostam de falar por áudio. Então, se ele manda um áudio, a IA identifica que o cliente gosta de se comunicar por áudio, a gente vai se comunicando por áudio e é em milissegundos, né? Ele pode falar de parcelamento, ele pode falar de data de vencimento, ele pode questionar os valores que ali estão.
E ela vai conversar com ele normalmente até fechar uma negociação. E essa negociação, o fechamento dela é um boleto com aquele acordo definido, anexado no WhatsApp para que o cliente possa fazer o pagamento. Né? Então você não tem ruptura nessa jornada, né? Ela é totalmente fluida. O que a gente fala então eu falo com o cliente no tom que ele quer falar, que eu já entrei com uma análise de sentimento, né? Na hora que ele quer falar. Tem dado sucesso total nesse negócio, tem funcionado bem, né? Tem funcionado bem, sim. Né? A gente está operacional, né? Já com algumas empresas de renome, né? Tem funcionado muito bem. E a diferença, né? Tem muita gente vendendo cobrança digital, né? Tem muitas empresas. Mas o que a gente percebeu, né? Até para definir esse produto como o nosso primeiro produto, né? A grande maioria está vendendo tecnologia. Né? E que é maravilhoso, né? Só que a gente tem um tripé, não é, né? A gente vende modelagem de dados, muitos analytics, né? Essa modelagem de dados, ela faz com que você consiga montar uma boa estratégia. O que é uma estratégia de cobrança? Uma estratégia de cobrança não é pegar um monte de número e disparar um monte de mensagem. Que tipo de mensagem, que tom de mensagem, que hora que é essa mensagem. Então você tem ali todo um arcabouço de modelagem estatística para definir a estratégia. Uma vez definida a estratégia, você entra com a tecnologia. Então este tripé tem sido o diferencial. Muitas empresas vendem a tecnologia e falam, ó, toma aí a Ferrari. Cadê o piloto? Né? Como é tudo muito novo, as empresas ainda, e o nosso foco de empresa hoje são varejos, né? Varejos médios, grandes, eles não têm o piloto. Né? Então, o nosso modelo de negócio me dá a sua carteira de inadimplentes, né? E eu faço tudo. E você me remunera pelo sucesso. Né? Você não paga setup, você não paga por mensagem. Eu faço toda a gestão do negócio e falo, ó, se eu te trouxer retorno, você me paga um FII. Simples assim. Bom, hein? Easy, né? Easy. Amanhã telefones tocando e o WhatsApp respondendo rápido, né? Exatamente. Já. Exatamente. Gostei, é isso aí. Gostei. É isso aí. Isso é bom. O modelo de negócio é importante, né? Uhum. Eu gosto muito desse negócio do aprendizado da IA, né? E do que a IA pode trazer para a gente de benefício em conversação, em entendimento de sentimento, como você falou aqui. Uhum. Mas tem uma coisa muito importante que você trouxe aqui, que é essa calibragem, né? Esses ajustes nesse discurso. Né? Se a gente não tem uma equipe experiente, são pessoas de fato entendendo esse big data ali, essa quantidade de dados que trafega na plataforma para calibrar, você acaba tendo um discurso muito parecido para qualquer tipo de cliente, para qualquer tipo de persona, né, qualquer região. Muda muito a região, possivelmente sim. Eu queria que você dissesse até assim como é que é a experiência até agora, nesse momento. Né, a empresa tem 1 ano e pouco, já tem muitos clientes, já está rodando com bastante dados. Como é que é essa diferença de idade, de discurso, de região, até mesmo os seus clientes, um varejo de um porte, varejo de outro porte. E aí como é que funciona essa calibragem de vocês? Como é que é a sua equipe? Tem cara de dados? Tem mais desenvolvedor? Como é que funciona isso? Perfeito. Isso é super relevante, né? A gente às vezes delega para a tecnologia tudo, né? E ela é um suporte, né? Na prática ela presta serviço para a gente. E muitas vezes você vê achando que a gente é que presta serviço para ela, né? Então essas questões, nosso Brasil é continental, né? Então você tem sotaque, você tem o mesmo produto com nomes diferentes em regiões diferentes. Então você precisa entender como essas coisas funcionam e não tem muito jeito, né? Esse treinamento da IA é meio que como um pai treinando um filho, né? Você vai olhando, você vai enxergando, você vai pegando os problemas, os erros de classificação, né? Por exemplo, a gente tem no Sul, né? Tem vários clientes no Sul, então você tem o bar. Né? O bar pode ser várias coisas, né? Bar, mas bar. Lá no Nordeste só é uma coisa. Lá é só uma coisa. Só é o bar mesmo. Só é o bar. Eu sou mineiro, então o uai. O uai é muita coisa. O uai, pode ser várias coisas, né? Então, isso vindo numa mensagem de texto,
né? Para uma IA interpretar isso, fazer uma análise de sentimento, é muito relevante você conseguir pegar esse tipo de coisa. Você tem os corretores ortográficos nas mensagens de texto. Né? A pessoa escreveu uma frase, só que no meio da frase tem uma palavra perdida ali, porque o corretor de texto traiu. Quem nunca, né? Foi traído pelo corretor, né? Todo mundo já foi. Todo mundo. Então, a modelagem, a IA precisa entender isso, né? Está escrito isso, mas ele quis dizer aquilo, né? Então, é muito treinamento, é muita leitura de várias mensagens trocadas, seja ela de áudio, seja ela de texto, né? Dentro do nosso processo, a gente tem várias auditorias em vários momentos para descobrir se aquilo que a IA, de certa forma, preparou para responder para o cliente pode ser respondido. Então, passou por todo um fluxo, a gente criou uma mensagem e vamos mandar essa mensagem para o cliente. Antes dessa mensagem ser enviada, entra um auditor e fala, os números que aí estão podem estar desse jeito? Então ele olha nas políticas definidas e vê se os prazos estão corretos, se as datas estão corretas, se está tudo certo. Então esse primeiro filtro foi feito. Pô, beleza. Pode mandar a mensagem ainda? Não. Aí entra um supervisor, né? Esse supervisor vai olhar o lado das palavras ditas ou escritas. As palavras que aí estão ditas ou escritas, elas podem ser ditas ou escritas. A IA deu uma alucinada, que ela tem vida própria, né? É aquele filho que você vai educando ele, mas de vez em quando ele toma uma cachaça e rebelde. Ele é rebelde, né? Então, temas como religião, política, futebol, mesmo que o cliente estimule muito, né? O cliente está do outro lado. E aí, que time que você torce? Né? Para ele está falando, né? Então ela do lado de cá, a história dos guarda-reios que você vai colocando, né? Então tudo isso, esse supervisor ele olha, puxa, beleza, então passou por isso, aí vai para um outro cara e fala, não, tá tudo bem essa mensagem, você clica num botão e devolve. Eu falei de 2 etapas desse ciclo. Esse ciclo tem 5 etapas, tá? Desde da hora que uma mensagem entra até uma mensagem ser respondida para o cliente, né? Então, quando eu mostro essa página, a pessoa que está do outro fala, cara, mas isso demora quanto tempo? Eu falo milissegundos e eu vou te mostrar ela funcionando. É uma conversa. Então, cada vez que o cliente escreve uma frase, eu rodo um ciclo de 5 ou 6 checagens para montar uma resposta e mandar de volta para ele, porque isso tudo tem que estar em compliance com todas as políticas que o cliente define. Então, assim, parece simples, né? Mas ele é sofisticadamente simples, né? A entrega dele é simples, mas o que roda por trás, mesmo assim, rodou zilhões de conversas. Eu tenho agentes que analisam todas as conversas finalizadas para saber se tem algum desvio, tem alguma melhoria que precisa de um treinamento. Então a gente às vezes roda esse agente e, pasme, a gente ainda vê assim apontamentos assim de 50 apontamentos em 1000 conversas. Fala, caramba, tá ruim. Não, mas quando a gente começou esse negócio era tudo vermelho. Puta, ainda tem. É a história da Toyota, né, desenvolvendo o Corolla, né? Então assim, há quantos anos? Então se for lá hoje ainda, o cara ainda acha um defeito no Corolla. É a tampa do porta-mala que tem um botãozinho. É isso, essa é a vida inteira fazendo isso. Mas é o Corolla. Mas é o Corolla. A diferença é que aqui, né, a gente tem muita gente fazendo isso, mas elas são todos agentes de IA. Sim, que legal, muito massa isso, legal, muito massa. Legal. Tá sendo muito bom aqui esse papo aqui, porque primeiro que eu conheci você, como você falou, né, através dos nossos filhos primeiro, né, então, abraço aí pro Messias, que a gente chama Messias. Sim, né? Que estuda junto com minha filha. Você não era um cara de tecnologia. Não. Assim, você não. Eu nunca fui, eu não sou. Mas você, cara de business. Você tá muito com a imersão muito forte nisso, né? Então, guardrails, multi-agente, e a gente só vê isso falar só nos podcasts como esse, são pessoas reais, tá? Que não é empreendedor de fazer o produto, né? De conhecer a história do negócio, como é que funciona. Então tá sendo muito legal escutar isso assim, vendo você. Eu tô falando com um cara de tecnologia, tô correndo um risco aqui de falar besteira. Tá sendo muito massa isso, muito massa mesmo. Porque eu sempre tô falando com meus amigos, alguns entusiastas de IA, todo mundo usando muito
LLM na veia, porque a gente usa aqui para tudo. Cloud na veia para desenvolver, chat GPT para texto, notebook LM para fazer apresentações. Usa mesmo e está todo mundo aberto para usar. A turma tem um institucionalizado aqui, uma IA específica. E as empresas também estão fazendo muito isso. Eu estou vendo algumas empresas investirem bastante, tal, mas ainda está num nível ainda muito de texto, né? Muito LM. Claro que o seu negócio é um pouco texto e voz. Só que no back, aqui, que está rodando de multi-agentes, de calibragem, de alucinação, né? de controle ali de taxa de alucinação que você vai controlando, tudo isso que você deve passar o tempo todo lá, é um negócio extremamente complexo. E a gente vê os carinhas arrastando aí, às vezes, caixinha, que no fundo funciona para algumas coisas, mas quando a gente olha na real, quando a gente olha cliente de verdade, mandar o WhatsApp, puxa, isso é fogo, né? Você manda um WhatsApp com texto errado. Sem dúvida. Pô, você tá o nome aí do profissional com quantos anos? Com 30, 40 anos de experiência. Depois vou falar o número aqui, não, depois você vai falar. Então, está sendo muito legal essa conversa. Primeiro, obrigado por compartilhar um pouco aí da história da Easy aí, que massa, muito massa. Como é que está a Easy hoje? Como é que está a quantidade de clientes? Como é que é a projeção aí? Como é que está o futuro no sentido próximos passos? O que é que vai acontecer esse ano mais? Rapaz, eu tive uma surpresa bastante positiva, né? A gente começou o desenvolvimento do EasyCob em janeiro do ano passado. A gente teve o primeiro protótipo em junho, o primeiro cliente ali a partir de julho. Fomos treinando, né? Em novembro a gente entrou com o segundo cliente e os resultados foram muito bons. Esse processo, a gente se posiciona como uma agência de cobrança digital e quando você entra num cliente, você está competindo com outros escritórios de cobrança tradicionais. Sim. Então ele é um modelo de competição, né? Então você entra com um pedaço pequeno da carteira e se você for melhor, você vai ganhando mais. Você pega mais a bucha ou pega... Sempre a bucha. Você sempre vai pegar o osso, né? Pra gente rodar aqui na IA, né? O osso, né? O osso de pescoço vem para você. Você tá rodando bem com a bucha, imagina com o filé. Vamos ver se o filé vem. Então, a gente fez isso nesse cliente novembro, dezembro. Meados de janeiro, o diretor, né, responsável pela conta me ligou e falou, cara, quanto você quer de cliente a mais? E a gente bateu em todas as faixas de atraso, a gente foi o primeiro, nas faixas de atraso que a gente competiu, a gente foi o primeiro. Eu vi lá, né? No LinkedIn lá. Você viu? E aí a gente foi crescendo, né? E eu comecei efetivamente a fazer um trabalho comercial, né, na segunda semana de janeiro. Eu, Rogério, né, isso, né, falando com as pessoas que eu conheço, né, de mercado, né, e foi muito interessante, cara, que em 15 dias o meu pipeline começou a encher assim, não, estou interessado, eu quero ver, vamos conversar, né, a gente hoje tem eu parei um pouco, né, porque teve a velocidade, agora estou implementando os caras, falei, bom, vamos implementar, vamos ajustar, vamos sustentar o negócio. Várias dessas coisas que a gente criou, desses agentes que ficam olhando as conversas e não sei o que, foi posterior a isso, né? Que você vai vendo a necessidade, né? Então a gente hoje tem 10 clientes assinados, operando, tem outros 10 clientes que estão em fase de fechamento de contrato. O nosso planejamento, a gente tem o planejamento plurianual do negócio e tal, super estruturado. A gente tinha um plano de, em 5 anos, chegar com uns 25 clientes, mais ou menos, né? Hoje eu estou com 10 assinados e estou com 10 no... Então assim, tá super, super promissor. E a minha surpresa foi que muitos desses clientes falaram assim, olha, eu não sei direito o que é esse negócio seu, mas se é você que está fazendo, eu estou dentro. Cara, isso me arrepia, cara. Isso me arrepia. Porque não longe de mim de querer puxar aqui a sardinha para o meu lado. Mas assim, eu sempre me entreguei muito em todas as coisas que eu fiz, né? Então é a primeira vez que eu empreendo, né? Mas sempre fui um empreendedor corporativo. Então dentro das coisas que eu fiz, né, eu sempre fiz como se fosse meu. Essa empresa aqui é minha, né? Essa agora é minha, mas as outras não eram. Mas eu fiz como se fosse minha. Senso de dono, né? Total.
Total, né? Aquela... mas deixa aí, amanhã a gente vê. Não, não é amanhã que a gente tem que ver. A gente tem que ver hoje, né? Quantas e quantas vezes, 2, 3 horas da manhã, saindo da empresa, né? Os caras, pô, você é louco, você é alucinado. Não é isso. A gente está aqui para resolver, né? A propósito, né? Vem, né? O retorno vem, né? Automático. O retorno vem. E claramente, Moreira, assim, a minha cabeça, né? É uma cabeça de trabalha que vai vir, o dinheiro ele vai vir. Ele vai vir. Em algum momento ele vai vir. Se você está fazendo certo. É automático. Correto, né? Não tem porquê, não tem motivo, não tem condição de não vir. Entendeu? Assim, quando você olha, você deita e fala, cara, eu fiz tudo o que eu precisava fazer hoje, da melhor forma possível. Até as coisas que te indigna de ficar pagando aquele monte de imposto, não sei, mas eu quero pagar todas as vírgulas de todos os impostos e tal. Não que eu goste, não que eu concorde. Mas tem que ser, tem que ser. Sim. Então, o negócio é pequeno, né? Mas ele tem tudo direitinho. Ainda hoje, né, falei mais cedo, eu tô com uma contabilidade X, aí eu fui falar com outro contador. Quando eu falei para ele o que eu tinha, eu falei, cara, mas você tem tudo isso? Tem, eu mesmo que fiz. Ele falou, cara, nunca vi ninguém tão organizado. Eu falei, por que eu sou tão organizado? Porque eu prestei conta e fui responsável por turnaround, por organização, por governança em empresas grandes. Não faz sentido a minha não nascer com governança. Claro. Entendeu? Então, enquanto pequenininha, porque o que eu sofri de pegar coisa grande e olhar e falar, puta, por que o cara não fez isso lá atrás, né? Então, eu estou tentando fazer já direito desde o início. Esse é um grande diferencial do empreendedor que tem essa possibilidade de empreender depois de ter passado pela jornada, né? A gente sabe que é um desafio empreender depois de um tempo como executivo de empresas. Pô, tem a questão da remuneração, que é foda, né? É um puta desafio, né? Eu imagino, né? Poxa, eu vou empreender, o cara não ganha nada durante aí. Por isso que as startups é mais fácil. Quando chega o cara mais novo e o cara tá lá, qualquer investimento. Seu investimento é o tempo que você não vai ter. Quando você começa no mundo executivo, você não vai ter mais tempo. Exato. Então tem um puta desafio, né? Fazer isso tudo. Mas em compensação tem uma experiência gigantesca, né? Que você consegue acelerar muita coisa, deixar o negócio mais redondo, preparar como você está preparando aí. E para ser uma empresa cada vez mais de sucesso, né? Eu acho que traz essa experiência muito forte. E essa fluidez, aquela frase clássica de vamos devagar porque temos pressa, né? Eu uso bastante. Então, às vezes você pode acelerar ou não precisa. A vantagem que eu vejo desta fase da vida, 50 anos de idade, 35 anos como executivo, de você poder empreender agora, né? Porque você consegue respirar. É como se você estivesse nadando, calmo, você desce, eu consigo respirar. Né? Não que seja fácil, não que a primeira vez, após 35 anos, eu olhar na conta bancária no dia tal, o dinheiro não está lá, foram 35 anos de dinheiro caindo lá. Né? E ao contrário, né? Quanto é que eu tenho que pôr? Certo? Não que isso, no momento zero, né, não te deixe um pouco, né, desconfortável, mas, cara... Eu sei o que eu estou fazendo, a gente tem um plano, a gente sabe o mês a mês como é, eu sei o dia que esse negócio vai virar, né? E tá indo bem, né? A minha terapeuta me ajuda muito, a minha esposa me ajuda muito, os meus filhos me ajudam muito. E eu te confesso, Moreira, que eu nunca estive num momento tão feliz. Legal. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero e principalmente com quem eu quero. Legal. Essa é a parte mais importante. Eu levo o meu filho no futebol, né? Coisa que a minha filha, que tem 20 e poucos anos, eu nunca fiz, eu não buscava lá na escola, não tinha nada disso. Então hoje eu busco ele na escola, eu vou em todos os jogos que ele tem e não deixo de fazer nada que eu preciso fazer. Enquanto ele está lá treinando, eu estou aqui no telefone, eu estou resolvendo as minhas coisas. Né? Ainda bem que eu tenho um time muito bom e é a coisa que eu mais prezo são as pessoas que estão comigo. Né? E é por opção que elas estão comigo, cara. Esse é o ponto. Não é porque elas não têm opção. Entendeu? Porque o mercado está aí para esse cara, né? O mercado está aí. Então, uma competição gigantesca. Total. Né? É muito complexo. Essas coisas, né, que eu relatei aqui do modelo. Cara, as pessoas estão construindo isso. A gente teve uma reunião um dia que um deu uma titubeada, o outro levantou e falou, porra,
Eu tô aqui, isso aqui é a minha vida, pô. Eu faço isso, eu durmo, eu acordo, eu respiro isso. Se alguém desta sala não tá fazendo isso, nós temos um problema. Certo? E ele não, né, ele é o cara que tá ali construindo. Cara, aquilo, quando eu terminei a reunião, fechei o computador, né? Eu tenho as minhas crenças religiosas, que você também tem. Eu olhei e falei, Senhor, muito obrigado. Estou fazendo a coisa certa. É bom, né? O propósito Estou fazendo a coisa certa. Que legal. Né? É isso. Que legal. Isso. Muito boa essa história, não só a história, mas essa iniciativa e o negócio é muito massa. Eu gostei demais. Legal. Né? A gente já estava conversando aqui, eu já estou pegando insight já aqui para colocar na MyTrack, é isso, né? Já estou pegando ideia, trocando ideia. Boa. E é legal quando não vem. Assim, vou reforçar isso aqui porque é interessante, né? Porque não é um cara de tecnologia que vem de uma empresa desenvolvedor, né, tal, que foi. Não, você é um cara do mercado, de finanças, de. Formado em direito. Formado em direito. Eu não vou dar vou deixar você falar aqui lá de Araxá, tal. Então é uma história muito massa. E agora você está passando por aquele momento que você estava falando ali, que é, cara, eu estou na Ferrari aqui, eu estou nesse. E eu controlo o acelerador. Eu sei o momento de acelerar e frear, e eu consigo. A maturidade dessa possibilidade, né? Você sabe, você sente o momento de fazer aquela curva mais agressiva ou não. Que legal isso. Então, conta como é que agora essa história que a gente está falando aqui, porque para chegar aqui, né, eu sei que você passou por grandes empresas, né, também é conselheiro também de startup, tem algumas startups, depois queria que você falasse aqui das startups que você é conselheiro, que é um negócio muito legal, traz essa experiência toda, e agora a experiência também do negócio, porque já é uma experiência muito grande já, que é muito rápido isso, tá? Parabéns de novo, cara, 1 ano e pouco. Mas começou isso, como eu falei um pouquinho, lá em Araxá, com 14 anos. Perfeito. Na época que não se tinha frescura para trabalhar com 14 anos. Podia, né? Podia, sem muito mimimi, como chama agora, né? E tá aí, né? Poxa, queria que você contasse um pouco dessa história aí. Legal. Não, isso é interessante, né? Hoje está muito em voga nessa discussão aí da idade, se pode, se não pode. A minha carteira foi assinada aos 14 anos, né? Mas eu trabalho desde os 12. Né? Meu primeiro emprego foi vender fruta num ponto de ônibus. Então tinha uma banquinha lá e eu vendia fruta. Mas com 14 anos eu entrei na Pernambucanas, que é uma escola de varejo, né? Uma empresa centenária. Tive a oportunidade de começar ali e o meu cargo, né, era bonito, né, é bonito, está escrito na carteira, é auxiliar de acondicionamento e caixa. Vulgo pacoteiro, né? Auxiliar de acondicionamento. Você acondicionava as mercadorias dentro da sala. Balador. É isso. Então comecei ali com 14 anos, em Araguari, na realidade, que é uma outra cidade até próxima lá de Araxá, mas eu sou natural de Araxá. E ali dentro, né, fui crescendo, sempre buscando melhoria. Depois passei por crediário, depois fui para a área de vendas. Depois pedi transferência para Araxá, eu morava com a minha irmã, meu cunhado foi transferido para Araxá, voltei para lá, mas com uma vontade, né, muito grande de ser o primeiro a ter um curso superior na família. Né? Eu tenho 2 irmãs, né? E meu pai estudou até a 4ª série, a minha mãe mal assinava o nome, então eu tinha, né, eu queria fazer esse negócio. E em Araxá não tinha faculdade, a faculdade mais próxima era Uberaba, e para chegar em Uberaba às 7 eu tinha que sair de ônibus de Araxá às 5h30, então não tinha condição. Eu trabalhava no varejo, né? Varejo, a loja fechava às 6, mas o cliente ficava lá até às 7. Então, aí a Pernambucanas, ela dá muita oportunidade de carreira, né? Então as pessoas ficam lá 20, 30 anos e aí eu fui para uma carreira de auditor de loja, auditor de filiais, né? Então eu saí da minha cidade e o auditor ele ficava viajando, né? Visitando loja, fazendo inventário de estoque, inventário de caixa, né? Muito trabalho de crédito também, auditoria de crediário, e nessa função eu fiquei, o plano de carreira era 4 anos, né? Então nesses 4 anos 1 ano como trainee, depois júnior, pleno, sênior, e fiz toda essa trajetória. No final desses 4 anos, a minha carreira estava definida para eu ser um gerente de loja, e ali
Se eu fosse gerente de loja, eu teria que fazer mais um ano de trainee gerente para depois assumir uma loja e potencialmente eu ia pegar uma loja no interior do país onde não tinha faculdade. Eu ia voltar para o mesmo, né? Eu já estava com os meus 23 anos, querendo estudar, mas, né, como auditor eu não tive a condição de fazer isso, porque eu ficava viajando o tempo todo, não tinha escola online e tal. Aceitei uma proposta para vir trabalhar na área de crédito aqui em São Paulo, né? E ali também foi muito bom, desenvolvi a minha carreira. Quando eu sentei lá no setor de crédito, eu tinha ali umas 200 pessoas, eu vim como gerente de operações e processamento. Eu não sabia o que era operação e nem muito menos o que era processamento. E eu cheguei lá, tinha aquela montoeira de gente, todo mundo mais velho do que eu, e olharam para mim e falaram, cara, né, o que esse cara vai fazer aqui? E eu tive uma oportunidade grande, muita gente boa comigo. Eu virei aluno, né, velho? Sentei lá e falei, galera, seguinte, ó, eu não sei como é que funciona esse negócio aqui, mas vocês me ensinam. E eu fui, aprendi, foi muito bom. Fiquei nessa área por algum tempo, depois pintou projetos como o nascimento do varejo financeiro, no país, que é os seguros massificados, venda de garantia estendida, seguro de proteção financeira, seguro residencial. Eu estava ali naquele momento, participei dessa revolução ali, né, dentro da Pernambucanas. Depois, no final, cuidava do cartão Pernambucanas, depois participei do projeto do cartão Pernambucanas Mastercard, que foi o bandeiramento do cartão. Por último, eu estava como gerente de crédito e risco, um gerente sênior de crédito e risco, reportando para a diretoria. E nisso deu 20 anos. Por último, 20 anos. 20 anos. O telefone tocando. Só 20 anos, né? Eu passei aqui pelo telefone, que você já sabe aqui a história do telefone. Foi tocando aí nesse... Foi. A cada ano desse, devia indo tocar, mas em algum momento tocou. Quando você tocar, que você disse, você fala que o telefone tocou mais forte, que tocou mais alto. Eu vou te falar. Você fala, quando chegar no ponto, mas eu acredito falo, que foi tocando. Foi tocando, né? Eu tive outras oportunidades, né? Mas chegou na hora ali, eu não fui, né? Mas depois desse tempo todo, pintou uma oportunidade eu estava como gerente sênior, né? E pintou uma oportunidade de uma diretoria executiva, né, dentro de uma investida de um fundo de private equity, né? Então, o Advent International é um fundo de private equity, um dos maiores, né, do mundo, que investe em vários setores. Então, eles têm um braço de varejo, e essa empresa de varejo é a Lojas Quero Quero. Lojas Quero Quero é uma empresa de varejo de material de construção, eletroimóveis, no interior do país, né? A origem dela é o Rio Grande do Sul, nasceu numa cidade chamada Santo Cristo. Uma empresa familiar, e o Advent tinha feito a aquisição dessa empresa em setembro de 2008, que por incrível que pareça foi, né, setembro para mim, o meu aniversário é 5 de setembro, né? E o contrato foi 5 de setembro de 2008. Então quando cheguei lá eu falei, pô, esse negócio vai ser bom, né? Vai dar certo. Então ele fez essa aquisição em 2008, foi para lá um presidente que já tinha trabalhado comigo na Pernambucanas, né? E ele o Peter Furukawa, ele é CEO da companhia até hoje, né? Cara formidável, né? Boa parte das coisas que eu conquistei aqui, ele me proporcionou, ele me deu as oportunidades e abriu as portas. Né? Vai lá, né? Deu problema para você resolver. Deu problema para resolver. Então, fui para lá como diretor de serviços financeiros. Lá tem ainda, né? Tem o varejo, né? Naquela época tinha umas 80, 90 lojas, e tinha um braço de serviço financeiro, uma administradora de cartões chamada Verde Card, né? Guardadas as devidas proporções, a Hipercard, né, do Nordeste, que você conhece bem. Então tinha o Bom Preço, varejo, Hipercard administradora, lá no Sul tinha Quero Quero varejo e Verde Card, a administradora de cartões. Então eu fui tocar a operação da administradora. Foi uma experiência formidável, né, porque era uma empresa familiar, né, que se estruturou para abrir capital, mas que na hora da abertura de capital o fundo veio e comprou essa companhia, né? E estava fazendo uma transição de empresa familiar para empresa profissionalizada, né? Aí tem questões culturais, né? No interior do Rio Grande do Sul. Então chegar lá, entender um pouco da cultura, ser aceito como um novo membro daquela comunidade que ali estava, né? Foi formidável, porque os gaúchos são, né? Meu filho é gaúcho,
né, meus amigos, vários amigos gaúchos, tenho sócios na empresa gaúchos, né? E foi muito legal porque, além de tudo isso, a empresa tinha acabado de fazer uma mudança de sede. Então, a empresa era do interior do Rio Grande do Sul e tinha trazido a operação para a Grande Porto Alegre, né? Então, naquele momento, o cenário era... Os sistemas haviam sido trocados. Então, eles tinham todos os sistemas legados e tinham colocado SAP, tinham colocado outras operações e tinham, na administradora também, colocado um novo sistema. Então, sistemas novos, né? Todos novos, implementados entre janeiro de 2008 a março de 2009, alguma coisa assim, né? SAP, então, trocou todos, né? nesse período. E mudou a sede, então as pessoas também não vieram. Então, quem tinha implementado o sistema, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, não tinha feito essa trajetória de ir para lá. Então, era sistema novo, gente nova, tudo, né? E eu... de 20 anos de Pernambucanas, onde na Pernambucanas, tudo que você pensava numa empresa centenária, alguém já tinha feito em algum momento. Né? E quando eu cheguei na Quero Quero, tudo que eu pensava, ninguém sabia de nada. A gente estava construindo junto. Quantas faturas eu emito? Não sei. Quantos clientes eu tenho? Não sei. Quanto tem na carteira? Não sei. Né? Então, assim, do zero, a gente começou ali. Foi muito legal mesmo. Pessoal aguerrido, fizemos uma baita construção e esse negócio durou 6 anos. Né? Na administradora, e chegou num ponto que eu tive um baita problema, né, um problema bom, né, que foi que o meu auxiliar direto, né, o meu gerente sênior que estava comigo, ele é melhor do que eu, por definição, né, e ele estava tão bom quanto, e o mercado começou vou levar, né, preciso levar, e eu cheguei pro Peter, ele tem um problema aqui, a gente vai perder o fulano, e como é que a gente vai fazer, né? E na época o Peter acumulava a diretoria de operações, né? Então operações tinha todo o parque de loja, logística e tudo mais. E eu falei, cara, deixa eu tocar a operação, né? Ele falou, mas você não vê nada de operação, você é um cara de crédito, de cobrança. Eu falei, não, eu comecei na loja, cara. Eu fui pacoteiro, fui vendedor, eu conheço a operação, fui auditor e tal. Aí, bom, beleza, a gente fez essa transição, foi formidável, que eu pude, né, ter aquela pessoa brilhante ali, tocando, e eu ali ainda, né, imagina, que maravilha. Fui tocar área de operações, fui muito feliz, né. E aí, entrando na sua seara um pouco, né, de loja, de gente de loja, gerente, eu dominava esse trem, mas a hora que falou de logística, eu achava que dominava. Aí eu cheguei lá, cara, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia de como é que funciona esse troço aqui. Consegui montar um time, trazer bons profissionais dessa área que me apoiaram bastante, né? Usei consultorias também de renome, uma vantagem muito grande do fundo e até a própria gestão do Peter, que não tem essa história de a gente usa o que tem disponível. Então fiz um trabalho que na minha visão foi muito bom e que me credenciou, né? Aí sim, depois de diretor de operações da Quero Quero, a um novo desafio dentro do Advent, né, de uma nova empresa chamada Fortebras, né, que aí é uma tese de consolidação do setor do varejo de autopeças. Então, uma empresa que a primeira empresa foi adquirida ali em 2016, então já tinha algumas aquisições, a tese era um crescimento por aquisição, né, por M&A e também por expansão orgânica. Né? A empresa já tinha 3 anos que estava rodando, estava indo super bem, tinha construído ali uma estrutura muito boa, né? Mas precisava dar uma organizada na casa ali, no back-office e tal, né? A gente conseguir fazer com que a governança da companhia a colocasse num padrão B3, né, para abertura de capital. Tá? Então eu vim em janeiro de 2019 e acho que consegui fazer um bom trabalho ali. Então foi Pernambucanas 20, Quero 10, né? E quando eu vim para Fortebras, né? E aí, antes de vir para Fortebras, o telefone tocou. Aí o telefone tocou, entendeu? Aí o telefone tocou, né? Eu estava em casa, numa virada de ano, eu estava lá com o Peter ainda, né? Ele me ligou um dia e falou, e aí, tudo bem, não sei o quê? Tudo bem, né? Ele falou, você está pronto para ser CEO? Né? Eu estava na linha de sucessão dele na Quero Quero.
né? Então, eu era o bench dele na Quero Quero. Tá. Né? Eu falei, cara, mas nós estamos fazendo um puta projeto aqui. Por que você vai sair da Quero Quero? Por que você vai sair da Quero Quero? Ele falou, não sou eu que vou sair da Quero Quero. É você que vai sair. Ele falou, mas eu não quero sair da Quero Quero. Ele falou, não, vamos conversar e tal. Então, foi né? Pra te falar bem a verdade, cara, assim, é engraçado isso, né? Eu nunca estive numa cadeira olhando para outra cadeira. Eu falei, mas você sempre foi, né? Você nunca teve ambição? Eu tenho ambição, muita ambição, mas primeiro eu preciso escovar os dentes, lavar o rosto e arrumar tudo que eu tenho que arrumar. Aí vai vir, né? A minha cabeça. Orgânico, né? Orgânico. Minha cabeça, tá? Então, puta, quando veio esse negócio, cara, peraí, vamos, né? Aí fui ver o projeto e tal, era com, né, o pessoal do Advent, o chairman lá era o mesmo da Quero Quero, um cara brilhante também, mentes brilhantes, assim. É impressionante o que você aprende com essa galera, é tudo pessoal do ITA, pessoal de Harvard, assim, nota 10, né? Então fui para lá, puta desafio, foi legal, a gente fez algumas aquisições, né? A Quero Quero era uma empresa focada no sul do país, estava crescendo ali para o Paraná, um pouco de Mato Grosso do Sul e tal. Quando eu vim para Forte Brás, ela já era global, então a gente tinha operação no Brasil como um todo, né? Eu cheguei em 2019, em janeiro de 2020 a gente comprou uma operação no norte. Então, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Acre, Roraima. Então, era um outro, né, abriu um outro leque. Eu pude conhecer muito mais coisas no setor que eu não conhecia, né? É varejo, mas varejo de autopeça tem outras características muito específicas, né? Particularidades, né? Eu trabalhei com moda na Pernambucana, então, puta, coleção, marketing, tal, aquela história toda, grade, papapá. Quando eu cheguei lá em autopeças, eu não esqueço, no meu primeiros 15 dias, falei, cara, que dia que nós vamos fazer o comitê de marketing? Os caras, comitê de marketing? Pra gente planejar as ações, as coleções. Eu falei, não tem coleção, não tem isso aqui. Não, então esse negócio aqui é fácil. Aí a quantidade de SKUs que tem nesse negócio. Giclê do Fusca, a bomba do... Então, assim, são outras particularidades, né? E aí foi muito mais legal, né? Que eu falei, putz, que legal, né? Eu já conheço de moda, conheço de cartão, conheço de crédito, conheço de cobrança, conheço de risco, conheço de loja, conheço de... Agora vou conhecer desse outro negócio aqui também. Né? Então, acabei aprendendo bastante. Não sou especialista, longe de ser especialista num setor desse. Mas, né, logo quando eu fui, mindset, né? Cara, 5 anos. Né? 20, 10, 5. E aí a gente foi construindo, veio pandemia, né? Pandemia deu aquele... A empresa o fundo, ele entra na companhia, ele estrutura a companhia e, por definição, ele desinveste. Todo private equity é assim. Né? Então, ele compra, estrutura e vende. Essa a estratégia. Então, o meu mandato era, a gente precisa organizar esta companhia para que o fundo possa desinvestir. Né? E esse desinvestimento ele pode ser via bolsa de valores, abertura de capital, ou um estratégico, né? E a gente organizou, deixou a empresa pronta, e o caminho ali, naquele momento, a gente começou a fazer roadshows com os investidores institucionais para abertura de capital. A gente começou a fazer isso em 2020, final de 21, né? Só que no Brasil, o último IPO acho que foi 21, então não tem IPO no Brasil de lá para cá, né? A empresa está pronta, a empresa está estruturada, é um super negócio, é um baita business, mas congelou essa história do IPO, né? Então o cenário foi piorando, o cenário mundial, o cenário Brasil, né? E chegou num dado momento que eu pensei, cara, 5 anos, 50 anos de idade, esse negócio vai voltar não sei quando, não voltou até hoje, né? Eu saí de lá em 2024, até hoje não voltou. Quando voltar, né, já vai ter passado mais 2. Então, 5, 7. Fazer isso, você nunca vai fazer um movimento desse se você não for ficar lá dentro para entregar aquilo que você se comprometeu com os investidores. É assim que funciona e tem que ser assim. Então, eu teria que ficar mais uns 5. Aí falei, puxa... vou seguir aqui uma carreira um pouco diferente, né?
E, né, em comum acordo com o time do Advent, tem um excelente relacionamento com todos eles hoje. Decidi a gente sair ali, eu acho que foi em agosto de 24, vai fazer 50 em setembro, né? E de lá para cá eu já contei. De lá para cá eu já contei. Começamos de trás para frente. Começando de trás para frente. É isso aí. Muito massa. Parabéns pela jornada. Uma curiosidade aqui antes para fazer uma pergunta a você. Eu trabalhei algum tempo numa loja de peça ainda quando estava na faculdade. Peça automotiva do meu amigo Cleiton Torquato, David Torquato, né, Gessicleide, Jailson. Eu trabalhava com os amigos, que tinha uma loja, eles têm 3 lojas, produto muito para injeção eletrônica. São amigos, Injecar Campina Grande, um abraço aí para vocês. São amigão. A gente faz inventário e tal, porque contava o giclê, negócio adolescente, né? Na jornada aí, você falou muito em pessoas, né? E claro, né, o líder ele vai aprendendo com muita gente, também vai contribuindo na carreira de muita gente. E a gente falou aqui dos 10 mandamentos, né? Isso, exato. E aí você estava falando aqui, nessa jornada toda você terminou e criou ali os seus 10 mandamentos na sua visão ali, na sua experiência, que é uma experiência fantástica. Os 10 mandamentos do líder de alta performance, né? Da equipe de alta performance. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco aí desses 10 mandamentos aí pra gente aí. Você vai criando, você vai ficando velho, você precisa criar algumas coisas, né? Eu criei tem uma colinha aqui, então eu trouxe aqui pra gente. Que na prática, né, Moreira, como eu coloquei lá, primeiro quem, né? Se você tem um time bom, você vai dar certo naquilo que você está fazendo. Como é que é ter esse time bom? Como é que é criar esta aura, né, para que as pessoas queiram estar próximas dessa área, por definição, né? Um dia, pensando lá, falei, cara, deixa eu escrever um pouco aqui das coisas que eu acredito e que eu usei bastante, né? Então, o primeiro deles, né? Acho que você é o pai, né, ou a mãe, né? E aquele time são seus filhos. Se você olhar para isso desta forma e lidar com eles com o amor que você lida com seus filhos e a rigidez que você lida com os seus filhos, que você quer que eles sejam, esse menino tem que dar bom, né? Então, para ele dar bom, como é que vai ser? Então, a primeira coisa sempre foi isso. Você tem que olhar com um olhar de pai, efetivamente. Esse é o primeiro, né? Você precisa respeitar, né? Respeita a diversidade, respeita as características de cada um, porque só assim você vai ter o respeito deles. Se você não de alguma forma avança, ou trata mal, ou é rude, e não tem problema em ser rude, mas depois quando você viu que avançou, você volta e pede desculpa. Eu acho que isso funciona muito bem, né? Meu terceiro mandamento, né? Escute muito mais do que fale, né? Fala que você tem 2 ouvidos e uma boca, né? Deve ter uma. Então, a minha gestão sempre foi colaborativa. Então, cara, temos um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Junta todo mundo, né? Às vezes pensam, puta, mas tudo você precisa chamar, não. Eu acho que se a gente sai daqui alinhado, aquela de que eu não sabia, que eu não, né? E com isso você vai treinando, né? Porque é um treinamento efetivo. Contínuo, né? Todas as vezes que alguém te traz um problema, né? Você, antes de me trazer um problema, você precisa pensar em 3 alternativas de solução, porque eu vou perguntar o que você faria e você vai me falar, faria isso, isso, aquilo. Aí eu te ajudo a tomar a decisão em cima das alternativas que você pensou. Se das alternativas que você pensou eu tenho alguma outra melhor, eu contribuo contigo. Mas você já traz algo, né? Então, assim, é a história do ouvir muito mais, né? Identifique e elimine as laranjas podres. Time, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você tem o que torce pro jacaré ali o tempo todo. Tem que identificar, você tem que fazer o máximo possível para recuperar, para reconstruir. Mas se não deu, tira fora. Não fica ali sofrendo, porque eu já tive muito problema de atrasar muita coisa, porque eu fui um pouco benevolente com baixas performances. Sim. Né? Então, isso a gente
para mim, fica muito claro, né? Os integrantes do time são os atores, você é o coadjuvante, mas todos devem brilhar na mesma intensidade, né? Então, você é o cara que está ali cuidando, ajustando tudo, mas assim, todo mundo tem que estar na mesma intensidade. Por que os times com grandes astros começam a dar merda? Porque o cara quer brilhar muito mais do que o outro, né? Cada um tem seu papel, cara. O atacante faz gol. O time precisa fazer gol, sim, mas ele não vive só de gol, ele vive de defesa, ele vive de meio campo estruturado. Então assim, esse é o conjunto. Todo mundo, quando começa a brilhar demais, a coisa não funciona. Acende a atenção, né? Acende a atenção. Sexto mandamento: estimule todo e qualquer tipo de colaboração. Já falei um pouco disso, né? Cara, vamos ver como é que vai fazer. Mas quem que manda nessa encrenca sou eu. Vamos fazer, você colabora, não, mas a palavra final aqui é minha. Porque senão vira baderna. Todo mundo acha que alguém tem que chegar numa hora e falar, baixa o tom aí, agora é aqui. Né? Então, você às vezes tem tempo de ficar ali discutindo. Às vezes fala, galera, é o seguinte, agora não dá. A gente pode... A decisão pode estar errada, a gente pode estar fazendo uma cagada. Nós estamos aqui para isso, né? Entendeu? Assim, eu acho que né, Rogério, o líder está para assumir o risco também. Então, em algum momento, ele vai ter que fazer isso. Tem que fazer. Então, você tem que ter esse direcionamento, né? Sétimo, faltando poucos, não se curve a ameaças. Que vão ter muitas, né? O fulano... Se eu sair daqui amanhã, eu estou trabalhando em outro lugar. Fulano já me falou que paga mais, né? Essas conversinhas, né? Eu tenho coisa melhor para fazer, né? Então vai fazer, pô. É isso aí. Fica aqui porque você quer ficar aqui, entendeu? Ou você tá aqui ou você tá aqui, né? Então, já sofri muito com isso, né? Você vai deixando, vai aliviando, não sei o que, uma hora ou outra esse negócio não funciona, né? Então a ameaça não funciona, né? Nunca admita deslizes de valores. Você pode ter o Neymar no seu time, velho. Pode ter ele, cara, mas vai embora. Puta, você é louco. Eu sou louco. Não adianta, porque você conviver com esse tipo de coisa vai te levar para um caminho que é contra o que eu acredito. Sim. Né? Já teve situações de eu não conseguir mudar isso e eu saio fora. Então, eu não consigo mudar. Então tá bom, então mudo eu vou embora. Show. Entendeu? Esse é o melhor caminho, né? Dentro do grupo que você tá, e já é o 9º mandamento, dentro do grupo, discute, bate, quebra o pau, faz o que tem que fazer, arrebenta a canela, né? Mas saiu da porta para fora, não admito falar mal do meu time. Eu sou o cara. Tá tudo errado? Sou eu. Né? Já teve situações de chegar numa mesa, tinha um erro gigante, né? E falar assim, e aí, quem é que nós vamos mandar embora? Eu falei, sou eu. Mas não foi você, fui eu. Não, mas... Cara, não tem o que fazer. A fulana que errou, ela trabalha 20 anos na empresa. Era às 2:30 da manhã quando ela cometeu esse erro. Ela nunca errou. Tá? Então... Né? Se eu tivesse identificado que o erro era algo grave, eu já tinha resolvido. Se eu já assumi e falei, cara, tudo bem. Então, assim, o meu time, o meu filho, eu falo mal. Eu meto a boca no meu filho, mas não vem falar mal dele, não, velho. Vai dar merda. Entendeu? Então, esse é um mandamento que. Gostei também. Muito bom, muito bom. Que vem conectado com o 10º, né? Diante do fracasso, diante do problema, assume a responsabilidade, blinda o seu time. Né? Quebra o pau com ele, pega quem errou, faz o que tiver que fazer, mas assume. Agora, ganhamos, chegamos em primeiro lugar, senta na última cadeira lá e deixa a galera lá na frente com os louros, carregando o troféu, carregando a bandeira e não sei o que. O meu orgulho de Rogério é ver a galera lá no pódio, não é eu estar no pódio, entendeu? Porque quando eles estão no pódio, eu estou no pódio. Então esses são meus 10 mandamentos. Muito bom, meu amigo, muito bom. Eu vou pedir para você mandar para mim já os 10 aqui para a gente compartilhar aqui com o nosso time. Legal. Você estava falando ali, eu gostei muito quando você fez a comparação do pai, né? Às vezes a galera não entende, né? Porque você, aqui ó,
pai e tal, que a gente usa às vezes nesse... Né, poxa, como a gente tá tratando um filho tal, que a gente quer que cresça. Se você der errado, é a minha empresa que vai dar errado. Não tá entendendo, não? Se o cara não tá entendendo, se você é colaborador aqui, né, não é pra minha equipe, não, que eles estão bons, já sabe, já. Mas falando pra uma equipe que não tem isso, se você não dá certo, é o meu time, é o meu problema que vai aumentar, é o meu nome que vai ficar lá na... Então eu quero que você dê certo. Eu quero que você dê certo, né? E aí, o Bernardinho fala muito disso, né? O Bernardinho também fala muito desse negócio da cobrança, né? Pô, se eu tô cobrando aqui, eu tô cobrando pra você ser o melhor, cara. É um reconhecimento, faz parte do reconhecimento. Eu quero que você seja melhor. E a gente faz isso muito, né? A gente exige dos nossos filhos, a gente quer que eles sejam os melhores, né? A gente sabe, a gente vai fazer os guardrails dele ali, vai colocar ele no caminho, e vai exigir muito. E quando a gente faz isso e fala que aqui na empresa também aos filhos, é nesse contexto de... Cara, a gente quer o melhor para você, porque se você for medíocre, a minha empresa vai ser medíocre. Sem dúvida. Eu não quero ninguém medíocre no meu time. Sem dúvida. Então eu vou exigir o máximo possível. Eu gostei muito disso aqui e eu quero depois para mim esse negócio aí de arremandamento. Gostei demais. Vou colocar pro meu time aqui, usar aqui também direto. Legal. Muito bom. Eu tive uma secretária, né, logo quando eu cheguei, ela mais comedida lá na dela e tal, e chegou um passarinho me disse que ela estava participando de um processo, né, um processo de uma outra empresa e tal. Eu chamei ela, falei, fulana, você está participando de um processo? Ela já ficou branca, né? Eu tinha recém-chegado na companhia, né, tinha 3 dias na companhia, e ela, não, falei, não tem problema, fulana. Como assim não tem problema? Se você quiser compartilhar comigo a empresa, o processo que você está passando e tal, e eu puder te ajudar na decisão, eu posso garantir para você que se for melhor para você ir para lá do que ficar aqui, eu vou falar para você, vai. Ela não acreditava naquilo que ela tinha ouvido, né? Ela falou assim, esse cara é meu pinel, né? Tá lá até hoje. Entendeu? Tanto é que foi, e aconteceu outras vezes de vir e discutir, não, isso aqui não faz sentido, olha, essa informação aqui, essa empresa, aqui a gente consegue isso para você, tá? Vira realmente um processo de aconselhamento, né? Vira um processo de aconselhamento que, aliás, né, eu também tenho feito aqui, que faltou esse pedaço aqui da gente falar. Tá aqui anotado aqui, ó. Eu vou fazendo meu checklist aqui. Tá fazendo seu checklist, né? Conselho, meu amigo, conselho. Nessa fase aí também, né, tocando a Easy, eu tenho ajudado outras 2 startups, né, são startups também com inteligência artificial, mas, né, são as health techs, né, voltadas para a área de saúde. Uma chama Atestec, né, é uma empresa focada em gestão de atestados médicos e afastados, né, que é um negócio complexo, burocrático, né, que tem um monte de regrinhas, e com inteligência artificial, de um modo muito fácil, a gente consegue fazer essa gestão, né. Também está indo super bem, mais ou menos da mesma idade aí da Isentrust. E também eu estou na Alit. A Alit é uma empresa focada em saúde bucal, né? Já é uma empresa de mais tempo, né? Tem 16 anos como consultório odontológico no interior do Rio Grande do Sul. E o foco dela é fazer tratamento de mau hálito, né? Ou identificar e fazer a gestão do tratamento de mau hálito. A gente agora está entrando com uma pegada de inteligência artificial para conseguir fazer isso através de foto, com uma anamnese muito mais prática, muito mais rápida. Então, são 2 negócios aí super promissores. Então, o lado bacana desta fase é que você consegue, né, operar várias vertentes e também, né, tinha esquecido, eu sou sócio também de uma consultoria de meio de pagamento, com sócios super sênios, experientíssimos, chamada FFC, e a gente faz um trabalho de ajudar os varejos em si a melhorar a sua operação de crédito, sua operação de risco,
olhando alternativas de como é melhor fazer os financiamentos, fazendo planejamento plurianual de melhoria de produto, melhoria de rentabilidade, e aí vai. Esta dentro do mundo de crédito e cobrança também. Consultoria? Consultoria. Legal, isso. legal. Muito massa. E aberto aí para outros conselhos? Vambora, estamos aí. A Isentrust está entrando numa velocidade de cruzeiro. Eu gosto bastante de poder contribuir, né? Trocar ideia, né? Sempre, hoje, né, contigo, o pouco que a gente conversa, eu vejo os conteúdos que você produz, o tanto que eu aprendo, a gente está sempre disponível a aprender mais. Obrigado, meu amigo. Obrigado demais aqui por você agora, hoje aqui, tá aqui trazendo essa chuva aí de conteúdo legal, dos 10 mandamentos, do protótipo, do propósito, de tudo que você veio falando aqui da história, lá de Araxá até chegar aqui, CEO de uma grande empresa e agora empreendendo aí com IA, com tecnologia de ponta aí. Muito massa, estou muito feliz aqui por esse bate-papo hoje. Nós vamos aqui, ficando por aqui. Antes de eu fazer aqui a frasezinha final, deixar aqui o agradecimento mais uma vez. Gratidão demais. Vai ficar aqui os contatos aqui, né, do Rogério Messias, meu amigo aqui, da empresa, do LinkedIn, tudo mais, para contatos aqui no link aqui no YouTube. E eu queria deixar você aí para finalizar. Eu que agradeço imensamente. Acho que esse bate-papo, né, fluido como a Isentrust, a gente fazer um bate-papo fluido desse, poder falar um pouco da experiência, poder falar um pouco do momento, dar alguns insights, né? Acho que esses 10 mandamentos aqui são insights que você consegue passar para jovens líderes, né? Tem as frases de cabeceira, né, cara? Eu tenho a minha, né? Nos momentos de crise é que a gente cresce, né? Então, diante do problema, diante da dificuldade, daquela coisa que não dá para sair, quantas e quantas vezes ficou tudo escuro, né? Mas depois do escuro vem a clareza, e essa clareza vem com uma luz muito mais forte do que aquela que você tinha antes, né? Só que você não estava vendo ainda, né? Então, todas as vezes que de certa forma eu fui testado, eu fui colocado na parede, né? Ato contínuo, tinha algo melhor depois daquela parede. Então, eu gosto muito dessa frase. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Hoje aqui, Rogério Messias, da Isentrust, marcando presença, falando de tecnologia, inovação e todo o assunto. Está aqui nesse podcast fantástico. Não deixe de compartilhar com seus amigos, startups, empresas de tecnologia, empresas que precisam da Easy aí para fazer cobrança, né? E agora, o Brasil, do jeito que está aí, todo mundo, muita gente devendo, tem muita necessidade aí dessa tecnologia. Compartilha aí para empresas aí que você conhece que precisa dessa tecnologia. E o perfil do Rogério também, como conselheiro, está aqui também para você que tem uma startup aí, precisa de bater um papo, entre em contato com ele, depois ver como é que segue o processo. Obrigado, meu amigo. Valeu, trabalhos técnicos hoje aqui, Gabriel Leal da Edifica, marcando presença mais uma vez aqui, fazendo um super trabalho com a gente. Obrigado, Gabriel. E para você, não deixe de curtir e assistir esse e outros episódios. Se você assistiu esse episódio, assiste outros episódios. Estamos agora no episódio 59, né? Agora o próximo vai ser o episódio 60. E tá, já é muito corte legal, muito site legal, né? E espero que você curta e compartilhe esse também. Valeu, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Parabéns, hein? Que jornada massa. Valeu, velho.